sobre a situação do incêndio no Brás, área de comércio popular no centro de São Paulo, pegando fogo desde o fim da madrugada, começo da manhã, bombeiros tentando controlar o incêndio. Nós vamos conversar ao vivo com a tenente do Corpo de Bombeiros, Olívia Perrone. Tenente, bom dia, qual é a situação? O fogo já foi controlado, muita fumaça ainda no local. Qual é a informação que a senhora tem para ser compartilhada nesse momento? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, o Corpo de Bombeiros continua no combate às chamas, né? O incêndio ele ainda é muito recente, tem muito trabalho a ser feito, ainda tem muito fogo no local, muita fumaça. Esse incêndio ele está longe de terminar, é apenas o início aí de um trabalho que vai se prolongar durante todo o dia, provavelmente a madrugada. Então, assim, a prioridade no momento, né, é evitar que esse incêndio se espalhe para outras edificações e também evitar que ele faça vítimas, né? No momento a gente não tem registro de vítimas, pede para que as pessoas que estejam ali na região evitem de inalar essa fumaça, até por conta, principalmente quem tem problema respiratório, né, até por conta de que, para a gente não ter mais danos, além do dano patrimonial causado, né, gigantesco por esse incêndio, a gente também não quer danos de pessoas e as chamas ainda precisam ser mais controladas, né? A gente percebe aí que os bombeiros estão trabalhando arduamente, mas é muito fogo mesmo, é um trabalho aí que não tem hora para acabar. Qual é a característica desse prédio do Shopping 25 de Março, para quem não conhece, que está sendo destruído agora por esse incêndio? Então, no Brás todo, como um todo, né, toda aquela região é prioritariamente comercial, são poucas residências ali no local. A maioria desses comércios, eles possuem um estoque muito grande de material inflamável, né, como tecidos, plásticos e afins. E isso faz com que o incêndio ele cresça muito rápido e seja muito propagado. Porque são materiais que pegam fogo muito fácil, espalham fogo muito fácil. E esses prédios também, como a gente verifica, são galpões abarrotados, né, de objetos, de tecido, de mercadorias. Isso se torna, assim, um alimento perfeito para o fogo, vamos dizer assim. E a gente percebe pelas imagens, né, e por quem está ali no local, que a caloria foi tanta no interior desse incêndio que realmente o teto aí até cedeu. Então, é um teto que tem uma estrutura um pouco mais frágil, natural desses grandes galpões, que facilmente eles acabam ruindo, né? Principalmente por conta das altas temperaturas. Então a gente tem essa característica, né? De ser muito material muito inflamável, causando essa fumaça absurdamente densa e grande. E é um incêndio que se caracteriza por levar muito tempo para ser extinto. Mas, felizmente, por se tratar também de uma área comercial, não tinham pessoas ali, né? Foi bem no início da manhã, provavelmente o pessoal ainda estava chegando para trabalhar. Então a gente tem esse alívio, vamos dizer assim, apesar do dano patrimonial. Informação, então, confirmada agora ao vivo pela tenente do Corpo de Bombeiros de que o teto do Shopping 25 colapsou por conta do fogo que está consumindo essa estrutura na região do Brás, centro de São Paulo. Você que vai para o centro, você que trabalha no centro, atenção, tem um incêndio de grandes proporções desde o fim da madrugada, começo da manhã. Quantas viaturas do Corpo de Bombeiros estão empenhadas nessa ocorrência? Quantos homens, mulheres dos bombeiros estão trabalhando no combate às chamas, tenente? No momento, a gente tem 17 viaturas empenhadas, né, entre viaturas de incêndio, viaturas de resgate, e em torno de 50 bombeiros empenhados, mas esse número ele tende aí a aumentar conforme a ocorrência, né? A gente está pedindo cada vez mais apoio, até para a gente poder revezar com os bombeiros que estão ali trabalhando desde o início da ocorrência. Então esse número ele vai se alterando durante o dia de acordo com a necessidade da ocorrência. Na atual situação, tenente, há a possibilidade de que esse fogo se espalhe para edifícios vizinhos? Perdão, pode repetir, por favor? Deu uma cortada na ligação. Claro, eu perguntei se há a possibilidade, o risco de que o fogo se espalhe para edifícios vizinhos. Ah, sim. Sempre existe esse risco, até por conta da caloria da fumaça, né? A gente percebe que é uma fumaça muito quente e que ainda tem chamas no local. Então, enquanto tem chamas no local, pode ser que esse incêndio se espalhe, mas é uma das condutas principais do Corpo de Bombeiros, além de combater diretamente o incêndio, é impedir que ele se espalhe para as edificações vizinhas. Então a gente costuma falar que a gente isola, né, o fogo e contém. Se ele ficar contido ali no local que ele começou e no local que ele já destruiu, é menos prejudicial. Então, aí no Brás é mais difícil, porque os prédios eles são muito colados uns nos outros, né, e o acesso para eles é difícil. Mas a gente está aí trabalhando arduamente para que isso não aconteça. E com o diminuir das chamas, né, com o esfriamento desse incêndio, esse risco vai diminuindo a cada minuto.
Tenente Olívia, Sônia aqui, parabéns pelo trabalho, viu? Vocês estão fazendo um trabalho muito importante, graças a Deus, sem vítimas, mas a gente fala de prédios muito antigos, né? Numa região histórica de São Paulo. Nesse caso, como é que o Corpo de Bombeiros trabalha para isolar os prédios que ficam ao lado, como perguntou a Thaís? Porque independentemente do fogo, as estruturas podem ser abaladas. Como é que é feito esse estudo? Como é que os senhores medem aí o grau de periculosidade de quem fica nos prédios que estão próximos a esse que pegou fogo? Bom, chegando no incêndio, a gente vai fazer o que a gente chama de size-up. Então, a gente vai observar o entorno desse incêndio, né? Então, o que tem ao redor desse incêndio? E eu vou priorizar proteger edificações que possam causar mais risco ainda para minha ocorrência. Então, por exemplo, nesse incêndio do Brás, em volta, se eu tiver algum local que possui líquidos inflamáveis, gases inflamáveis, outro tipo de material muito perigoso, eu vou priorizar proteger esse local para que o incêndio não se espalhe por ali. Então, e no caso do Brás, se eu não tiver nenhum local específico que tenha um risco adicional ao meu incêndio, eu vou proteger as demais edificações. De que forma? Eu posso resfriar essa edificação. Então, eu posso resfriar as paredes, né, e evitar que esse incêndio transpasse para essa outra edificação. E eu posso também fazer um escudo. Então, ao invés de combater diretamente o foco do incêndio, eu posiciono as minhas viaturas de forma que eu utilizo a água como um escudo, né? Para manter essa chama, esse fogo contido na edificação que ele começou. Então, basicamente, a gente tem essas duas formas. Eu priorizo proteger edificações que possam adicionar risco ao meu incêndio, como líquidos inflamáveis, por exemplo. E se não for o caso, eu vou proteger essas edificações ao redor, fazendo, entre aspas, né, um escudo de água aí para essa fumaça, esse fogo não se espalhar. E eu também posso resfriar as paredes, tanto do lado de dentro como do lado de fora. São formas da gente proteger as edificações ao redor, enquanto outras equipes combatem diretamente o foco do incêndio. Nós estamos conversando com a Tenente Olívia Perrone, viu, Cláudio? Só para identificar aqui a pergunta do Cláudio Humberto agora. Então, muito bom dia, Tenente. Eu queria, claro, eu estou considero os bombeiros a instituição mais admirável do país, sem dúvida nenhuma, e parabéns pelo trabalho. Mas eu queria saber o seguinte, nós mostramos cenas da dificuldade dos bombeiros lá no Brás de acionar, de conectar a mangueira ao hidrante, não é? O que é absolutamente surpreendente, né? Porque é suposto que esses hidrantes passem por manutenção permanente, etc. Eu gostaria de saber por que isso aconteceu, se isso é frequente acontecer, de que maneira o Corpo de Bombeiros faz manutenção desses hidrantes para não ter esse tipo de problema de acesso, né, ou para conectar mangueiras. E também gostaria de saber, Tenente, se nessa região o acesso das viaturas, dessas 17 viaturas do Corpo de Bombeiros, se o acesso foi facilitado, ou se houve uma dificuldade adicional em razão de ser uma região tão concentrada por comércio. Então, vamos lá. Em relação aos hidrantes, quem é responsável pela manutenção e instalação de hidrantes é a Companhia de Água. O Corpo de Bombeiros, a gente tem um mapeamento de onde estão esses hidrantes e qual que é a situação deles. Então, por exemplo, ali no Brás, eu tenho mapeado todos os hidrantes na região desse incêndio. Se eles estão operando, né, se eles estão em uso, mas se eles têm uma pressão de água baixa ou se eles estão danificados. A gente faz a vistoria no hidrante para saber qual que é a situação dele, se ele realmente é usável. A gente tendo esse relatório, a gente encaminha esse relatório para a Companhia de Água e aí sim a Companhia de Água ela é responsável por realizar a manutenção e ou instalação de mais hidrantes se for necessário. Hidrantes nós temos dois tipos, a gente tem os de coluna e a gente tem os subterrâneos. Os de coluna são os mais comuns, que é aqueles vermelhinhos que a gente vê nas esquinas. Esses, eles são mais fáceis de utilizar. E como a população enxerga que eles estão ali, geralmente eles são mais bem cuidados, porque a pessoa vê ali que é um hidrante que é de uso público, então é mais fácil você ter esse cuidado e essa manutenção. Aí no Brás a gente tem muitos hidrantes que eles são subterrâneos, que eles ficam embaixo do chão. Como é mais difícil de visualizar quem passa ali, os comerciantes, então são hidrantes que às vezes eles podem estar um pouco mais deteriorados, até por conta que eles não são
tão visíveis, né? Algo que está quebrado, que a gente vê, é mais fácil a gente consertar e deixar em manutenção do que algo que é mais escondidinho. Então, esses hidrantes subterrâneos, que são muito comuns ali na região, eles ficam embaixo da calçada. Então, pode ser, e principalmente ali na região que tem muito fluxo de pessoas também, assim, mal intencionadas, né? Pode ser que por conta do uso, da falta de manutenção, das pessoas que passam mal intencionadas, né, e acabam retirando peças e até prejudicando ali a abertura e o fechamento de hidrante, pode ser que isso interrompa ali um pouco o trabalho do bombeiro e torne um pouquinho mais difícil a conexão das nossas mangueiras. Mas nesse incêndio em específico, a gente conseguiu ali um grande volume de água para atender essa demanda. E a segunda pergunta que você fez, referente ao estacionamento, né? Nós temos uma doutrina no Corpo de Bombeiros que a gente já está acostumado a trabalhar em incêndios de grandes proporções. E uma das coisas que a gente observa é o estacionamento das viaturas. Por quê? As viaturas de combate diretamente a incêndio, elas têm que estar o mais próximo possível da ocorrência, desde que não ofereça risco à viatura nem aos bombeiros. Então, naturalmente, a gente é acostumado a estacionar os nossos autobombas, né, que são os caminhões que diretamente combatem o incêndio mais próximo. Esses caminhões mais próximos dos incêndios, as outras viaturas que vão chegando, a gente vai posicionando um pouco mais distante, que são as viaturas que vão fazer o carregamento de água, né, que vai fazer o peão de água, trazer e levar. Um pouquinho mais para trás também, as viaturas de resgate. As viaturas de resgate a gente já coloca para o final da ocorrência. Por quê? Porque se tiver alguma vítima, essa viatura tem que sair rapidamente do local. Ela não pode ficar presa no próprio trânsito de viaturas. Então a gente já tem, né, pelo costume, né, pelo conhecimento técnico de muitas ocorrências, principalmente na cidade de São Paulo, a gente já tem uma sequência de estacionamento e posicionamento de viaturas que facilita essa chegada. Então a viatura do posto de comando, que a gente fala, né, que é a viatura que vai organizar todo o cenário da ocorrência, ela fica um pouco mais afastada, tem que ser um lugar mais calmo, organizado, para a gente conseguir determinar, né, como que vai ser feitas as estratégias de combate àquele incêndio ou qualquer outra ocorrência, porque essa estratégia, né, funciona em qualquer tipo de emergência que demande muitas viaturas e muitos bombeiros. Muito bem, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, aprendemos como é que funciona também a estrutura dos bombeiros numa situação como essa. Tem um grande incêndio hoje no Brás, região central de São Paulo, muito movimentada. Faltou perguntar sobre a causa do incêndio. Imagino que a senhora não saiba ainda, né, tenente? Mas tem algum indício já de como começou esse fogo? Não, a gente não tem indícios, né? Tanto até o solicitante que entrou em contato e acionou o Corpo de Bombeiros também não havia informado a causa. Mas assim que tiver feito todo o combate às chamas, tiver feito o rescaldo, aí sim a gente vai poder analisar e verificar o que possivelmente, né, teria causado esse incêndio. Porque com essa caloria, todo o galpão provavelmente vai ter ruído. Então, quanto mais deteriorado o local, mais difícil a gente imaginar, né, determinar ali qual que seria a causa. E eu lembro aqui o que a tenente Olivia Perrone nos contou no comecinho da entrevista, que esse incêndio ainda não está controlado e que a possibilidade é que o trabalho do Corpo de Bombeiros avance durante todo o dia e talvez até a madrugada. Tenente, obrigada, hein? Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada por ter contado aqui para a gente o que está acontecendo. Obrigada, bom trabalho para vocês também. Obrigada. São 8h20.